Padre, é com muito amor, com muito carinho que nós recebemos o senhor aqui. Olha que sorriso gostoso! Boa noite! Boa noite, Brasil! Aonde você estiver, manda palminha aí para o padre que está chegando. Pode se Amém. apresentar, padre. Uma boa noite às mães de todo o nosso Brasil. Acredito também que deva, nessas alturas, ter alguma mãe além mar, né? Onde o nosso movimento já se encontra. Então, quero dar boa noite, desejar que as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora La Salete, a nossa querida mãe padroeira, possa trazer nessa noite tão especial uma bênção caprichada de Jesus para Verdade. nós. É com muita alegria que a gente chega com o coração agradecido a Deus, que nos confia uma missão tão árdua, tão grande, mas tão bela. Agradeço também já de primeira mão ao Padre Anderson Gomes pelo tempo que ele esteve à frente do movimento com a Ângela, sendo essa voz de Deus, a minha gratidão pela doação, pela dedicação dele. E pedindo que Nossa Senhora sempre, sempre, sempre o recompense, porque um padre é um filho predileto de Nossa Senhora. Agora imagina um padre que ajuda as outras mães a cuidarem dos filhos. Então é diletíssimo. Com certeza! E Então, coberto de oração, viu? exatamente. Então, que o Padre Anderson Gomes sinta-se assim no colo de Nossa Senhora e que lá do céu ela possa eternamente recompensá-lo pelo trabalho. E agora tomo posse, não do lugar dele, obviamente, porque não tem isso, mas da missão que Deus agora me confia, junto do nosso movimento das Mães que Oram. Então, vem com muita alegria, com muita expectativa, medos, receios, porque somos humanos, mas com uma confiança grande na providência e no sustento de Deus. É assim que eu estou chegando. Olha, padre, eu recebo e o movimento está aí. Olha que hoje a nossa live tem um número maior de mães e esse número é para dizer para o senhor que o senhor é muito bem-vindo e muito amado. Obrigado, agradeço de coração mesmo. Agora o tempo é todo do senhor. Estou aqui para ouvi-lo junto com as mães. Perfeito, perfeito. A Ângela já havia me convidado um tempo atrás para participar de uma live como essa. E eu disse, eu não posso, porque quinta-feira eu tenho missa, eu tenho os atendimentos. Só que quando Deus quer uma obra, Ele não desiste. E aí Deus faz os caminhos e quando a gente vê, a gente diz, seduziste-me, Senhor. E agora Eu ia estou falar aqui. isso. Ele nos... Só não nos queria, mas agora foste seduzido. Sim, mas eu acho isso importante, porque isso já fica muito claro. Não é uma obra minha, não é um querer meu, não é um interesse meu, mas uma obra de Deus. Então, quando eu ouço isso, o Senhor não nos queria, eu fico em paz. Não queria mesmo, eu já estava com muito serviço. Só que agora eu entendo que não é desejo da Ângela, não é desejo da Flávia, não é desejo desta ou daquela, mas é desejo de Deus. Então eu digo para ele, se o Senhor me chama, eu respondo sim, com a permissão da igreja, e o Senhor se vira agora para me fazer dar conta de tudo isso que o Senhor está pedindo. Verdade. Bom, vamos começar. A minha proposta para esse primeiro momento nosso não seria nem de ficar me apresentando, dizendo sou isso, fiz aquilo. Isso vocês, mães, vão conhecendo à medida que vamos caminhar e vamos caminhar bastante. O meu desejo é chegar trabalhando. Então, a minha proposta para a nossa live hoje é meditarmos um pouquinho sobre a espiritualidade quaresmal. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós estamos vivendo um momento especialíssimo da vida da igreja. Um momento de grande importância, porque a quaresma ela não tem uma finalidade nela mesma. A quaresma não é para a quaresma. A quaresma ela quer nos levar àquilo que é o ponto central, o ponto maior da nossa fé, que é o tríduo pascal.
a quinta, a sexta e o sábado santo, dentro da Semana Santa. Por isso, a igreja propõe para nós um caminho. Já de primeira mão, eu gostaria de dizer que quando nós falamos da espiritualidade, às vezes a gente fica pensando, mas o que é de fato uma espiritualidade? Primeira coisa, vou falar aqui a grosso modo pelo tempo, depois nós teremos formações, vamos aprofundar um pouco isso. O ser humano, ele é um ser tríade. Nós somos formados de corpo, a matéria, que é a mais visível, formados de alma, que nós não vemos, é onde nós expressamos os nossos sentimentos, os nossos afetos, as nossas emoções, e somos compostos de espírito. São Paulo já entendia isso, que ele, quando fala que todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, já entende essa tríade que nos compõe. Então veja, para o nosso corpo, nós nos alimentamos com os alimentos, a água, a comida, senão a gente não fica em pé. Para a nossa alma, nós nos alimentamos dos nossos afetos, emoções, sentimentos, alegria, tristeza, angústia, saudade, tudo isso. E o espiritual, o nosso espírito, é a realidade mais profunda que existe dentro de nós, por isso a mais bela. Porém, por ser a mais profunda, ela é a mais difícil de nós acessarmos. Vamos já, de primeira mão, tirar da nossa mente que espiritualidade é uma coisa assim, acessível. Ah, basta fechar o olho e eu estou em espiritualidade. Não é isso. A espiritualidade é um trabalho árduo. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que a dimensão espiritual dentro da pessoa humana é como uma descida num castelo. E nesse castelo existem várias moradas. Quando chegarmos à última morada, e aí nós teremos então a posse dessa totalidade da vida espiritual. Padre, se o nosso corpo é essa realidade visível, né, a minha matéria, porque vocês agora, a partir de agora, as mães vão saber que quem é o diretor espiritual? Esse daí. Agora, quando me verem na rua, me verem por aí nas publicações, sabe? O meu corpo diz, esse daí é o diretor espiritual geral do movimento. Vocês olham e vão identificar através do meu corpo, a minha fisionomia. Depois vocês vão conhecendo com a experiência, com o tempo, o jeito. Vai falar, esse daí é jeito do nosso diretor espiritual. Ele que fala desse jeito, ele que tem... Essas coisas estão visíveis, mas aqui dentro do espírito é o lugar mais secreto, porque o espírito é o lugar da morada de Deus. E aqui está o nosso trabalho. É aí que nós temos de chegar. É aí que nós precisamos nos conectar. Por isso o evangelho que nós ouvimos no início da quaresma dizia, quando entrares, fecha a porta, a janela e entra no teu quarto, em segredo, e o teu pai que está no oculto, ele te ouvirá. Então veja, espiritualidade é a coragem de descer às nossas profundezas, no mais íntimo de nós. E por que eu digo que isso é difícil? Porque quando você começa a descer, as coisas externas, os barulhos, as preocupações, as perturbações, elas começam a tentar nos puxar. São as chamadas distrações. Quando a gente começa a falar, eu começo a rezar e minha cabeça começa a viajar. É claro, nós não estamos habituados a isso. E não tem como nós começarmos a fazer uma descida para nós mesmos já de uma vez. Então é muito comum que a gente tenha dificuldade. E aí Santa Teresa diz, qual é o problema? As pessoas desanimam, elas não persistem, elas não perseveram. Por isso as almas residem ali, na primeira, segunda morada, máxima terceira morada, e não tem progresso, porque a gente vai se entregando a essas coisas. E por que nos entregamos? Porque elas são mais fáceis, elas são mais palpáveis, elas estão mais perto da gente, a gente põe a mão, a gente quer dominar. Então, a espiritualidade, primeiro, se você quer viver uma espiritualidade, prepara para uma grande luta, para um grande combate. Você vai ter que conhecer, não se assustem, mas você vai ter que conhecer os seus demônios. Não o demônio do inferno, de chifre, de rabo, que tem cheiro de enxofre. Esse daí a gente foge dele fácil. Mas os demônios da alma, que estão disfarçados de coisas gostosas, a nossa preguiça, a nossa avareza, a vaidade, o orgulho,
que tentam dizer para nós que vale mais nós mesmos do que qualquer outro esforço, do que qualquer outra luta. Então, se quisermos uma vida espiritual, nós teremos que fazer essa descida. E a quaresma é este tempo oportuno para isso. Por quê? Quando a gente fala quaresma, a palavra, a etimologia, ela infelizmente, ela não diz o que de fato a gente quer viver. Porque quaresma, a etimologia da palavra é uma junção de dias, 40 dias. Aí a gente fala, lembra os 40 dias que Jesus ficou no deserto, que ele jejuou. Não é isso a quaresma para a igreja. Primeiro, para a igreja, a quaresma é o tempo de fazer cristãos. Como assim, padre? Porque antigamente, na igreja primitiva, não se fazia cristão assim como a gente vê hoje, né? Ah, meu filhinho nasceu, quero batizá-lo. Aí marca lá uma data. Não era assim. O tempo próprio de fazer cristãos era a quaresma. Então, não tem nada a ver com 40 dias. A gente faz essa memória, a gente faz esse caminho. Mas a quaresma é, por excelência, um tempo de fazer cristão. Ô padre, mas aí fica muito técnico, fazer cristão. A palavra é técnica, mas o sentido não é técnico. Por que não é técnico? Porque não se faz cristão assim. Ah, vamos fazer cristão. Então agora, não. A igreja faz cristão através de um sacramento. O que isso quer dizer? Que não é uma obra sua tornar-se cristão. E muito menos do padre, ou do diácono, ou do ministro que vai te dar o batismo. Quando nós falamos que se faz cristão através do sacramento, a gente está dizendo, para fazer cristão precisa de algo que não depende só do homem. Porque o que é um sacramento? O sacramento é um sinal visível e eficaz. Então está lá o sinal, eu vejo, ele é eficaz porque ele atua dentro de mim, mas é um sinal visível e eficaz da graça de Deus. Então, atenção, tem uma coisa maravilhosa aqui agora. A gente só torna-se cristão mediante a graça de Deus. E isso aqui tem que entrar na nossa inteligência, descer no coração, porque você não tem capacidade de fazer-se cristão. O que é o cristão? É aquele que nós identificamos como outro Cristo. Esquece cristão como pertencente a uma religião chamada cristianismo ou catolicismo. Não, estamos falando de instituição, não é isso que estamos falando. O que faz um cristão, o que faz alguém ser outro Cristo, ficar parecido com Cristo? Só a graça de Deus. Então, irmão, irmã, mãe do nosso movimento de mães que oram pelos filhos, você não precisa se desesperar. Porque é obra da graça de Deus. Por isso o nosso movimento ele tem uma força imensa. Porque aonde está a nossa base, o nosso ancorar-se numa vida de oração, num poder de intercessão, que através da minha fé nessa intercessão, os meus filhos são transformados, os meus filhos são salvos. E isso é tornar-se cristão. Não é obra tua, é participação tua numa graça de Deus. Então, trazendo aqui para a gente dar mais um passo, ninguém se faz cristão. É a graça de Deus que torna você cristão. E a quaresma é esse tempo, propício para isso. Então, padre, mas eu já sou cristão. Não, nós vamos tornando-nos à medida que vamos caminhando. Nenhum de nós podemos dizer, agora eu estou pronto. O dia que você disser eu estou pronto é porque nós já estamos te enterrando. Aí você ficou pronto. Você já morreu, acabou. Agora, enquanto você está vivo, o coração está batendo, está respirando, você não está pronto. Por isso a palavra diz, quem está em pé, cuidado para não cair. Por isso a oração, né? Senhor, sustenta e aumenta a minha fé. Porque eu nunca vou chegar num nível de fé, de experiência com Deus e falar, agora eu cheguei. Não, porque enquanto estamos aqui, Deus está nos aprontando. E quando Ele olhar e falar assim, ficou redondinho, Ele diz, volta. Aí a gente vai. Por isso nós não temos medo da morte. A morte para nós cristãos é o momento em que Deus olha para nós e diz,
menino, não é que você ficou parecido agora comigo? Pode vir, porque é para isso que estamos aqui na terra. Por isso, o batismo, que é o sacramento que fará um novo cristão, o que ele vai te dar? O Espírito Santo. Pelo batismo, o Espírito Santo vai morar dentro de você. E qual é a obra do Espírito Santo? A gente diz, o Pai é criador, o Filho é redentor e o Espírito é santificador. Mas o que é santificar? É fazer de você santo. E o que é isso? O Espírito Santo, ele vai pintar, ele vai devolver em você as feições de Jesus de Nazaré. Por isso você vai se tornar cristão, um outro Cristo. Isso é maravilhoso, isso é profundo demais. Por isso, a nossa vida de oração, ela é uma relação de amizade com Deus, mediante o seu Espírito, que fará com que eu me reconheça filho do Pai do céu. Então veja, é uma obra estupenda, é uma obra maravilhosa, porque enquanto nós não ficarmos parecidos com o Filho, o Pai não nos reconhecerá. Padre, não entendi isso. O Pai não nos reconhecerá? Não. Sabe por que não? Porque o Pai, ele é espírito perfeitíssimo. Não tem matéria o Pai. Quem tem matéria, assumiu a nossa carne, foi Jesus. Então o Pai, ele não sabe identificar esta carne, esta matéria. O Pai do céu conhece só o seu Filho Jesus. Por isso Jesus veio e assumiu. Ele pôs nele a minha carne, a minha humanidade, para que agora, levando a minha humanidade para o céu, o Pai olha para ele e veja o Adeleon, veja a Ângela, veja a Bianca, veja cada um de nós. Então, vocês me desculpem da minha expressão, às vezes falo mais alto, fico empolgado, porque isso é É isso aí. fantástico. Isso é fantástico. O Espírito de Deus faz o que eu nunca vou poder fazer. Eu não tenho essa capacidade. Então, mãe, aceita que existe uma fraqueza em você. Que fraqueza é essa? Da desistência? Não, isso é obra do inimigo. Qual é a minha fraqueza? Eu não sou Deus. E isso é salvador, porque quando eu reconheço que eu não sou Deus, eu grito por Deus, eu clamo a Ele. Por isso nós dizemos, Senhor, quero de joelhos ver meus filhos em pé. Eu clamo para o Senhor, porque eu não consigo fazer isso. E qual é o desespero de muita mãe? Ela acha que é ela que fará o filho ficar em pé. Ela acha que é ela que vai conduzir a vida do filho. Tá errado, você não foi chamada a ser mãe para isso. Se você está fazendo isso, você vai ser frustrada. Você vai errar muito, porque não é isso. É você entender que Deus está utilizando de você. A palavra é pesada, mas é isso, como um instrumento. Você é meio, você não é fim do seu filho. O dia que você tentar tornar-se fim do seu filho, você estraga. Você destrói a vida dele e ele não vai suportar isso. Aí você vai se tornar megera, insuportável. Ele não vai querer nem conversar com você, porque você tentou ocupar o lugar de Deus. Então, mãe, sai do trono. Deixa Deus ocupar esse trono e aceita. Eu não sou Deus. Eu tenho um Deus e ele não me desampara. Isso é espiritualidade, viu? Espiritualidade é essa convicção de que eu sou filho do Pai do céu. E mediante a graça de Jesus, que assumiu a minha humanidade, o Espírito agora trabalha isso dentro de mim. Ô padre, mas a quaresma vai me ajudar em qual sentido? Porque a quaresma, desde a quarta-feira de cinza até a tarde da quinta-feira santa, tudo o que nós estamos rezando todos os dias, o que é? Perdoa-me, eu sou fraco, eu sou pecador. Então, é um tempo propício para que a gente reconheça que, de modo disfarçado, às vezes, não muito consciente, mas mais disfarçado do que não consciente, a gente está tentando ser Deus. E, mães, esse foi o pecado de Adão, viu? Querer ser Deus. Nós não somos Deus. Não, padre, o pecado de Adão foi que ele ouviu a conversa fiada de Eva. E qual era a proposta? O diabo disse para eles, no dia que você comer desse fruto, os teus olhos se abrirão e sereis como Deus.
Aí você diz, mas o que que tem isso? Deus, você acha que Deus, padre, vai ter inveja de mim? Não, você já é como ele. Olha o que eu estou dizendo, o cristão é outro Cristo. Você já é, porque você veio dele. A sua identidade é de céu, você já é. Atenção, a obra primeira de Satanás é mentir para nós, é nos confundir. Então ele pega uma verdade, coloca como uma mentira e faz o jogo inverso. E porque não somos pessoas espirituais, não temos profundidade, nós caímos na artimanha dele. Não, você já é como Deus. Só que tem um detalhe. Como Deus sonhou o projeto dele? Que você, como Deus, porque filho de Deus, a sua amizade com ele fará essa identidade ser cada vez mais nítida, mais reflexiva. Só que Adão quis ser como Deus, sem Deus. Ele quis fazer isso por ele mesmo. E aqui está o nosso pecado. Quantas vezes nós queremos resolver os problemas da nossa vida, dos nossos filhos, com as nossas forças? Atenção, nessa hora você está querendo ser Deus. Então, sai, deixa Deus ir para a tua frente. Lembra aquela outra passagem, quando Jesus está falando com Pedro, e aí Pedro, né, faz aquele elogio bonito para Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus, e aí Jesus fala com Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra vou edificar minha igreja. Aí o Senhor falou, agora Pedro descobriu quem eu sou, eu vou falar da paixão para ele. Pedro disse, não, isso não vai acontecer. Jesus fala para ele, vai para trás, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Então veja, quantas vezes nós somos atrevidos e queremos passar na frente de Deus. Queremos tomar o primeiro lugar. O primeiro lugar não é teu. O primeiro lugar é de Deus. Por isso é aquele canto antigo da Quaresma que a gente canta, né? O povo de Deus no deserto andava, mas à tua frente alguém caminhava. Enquanto você tiver a certeza que à tua frente tem alguém que caminha, e esse alguém é com inicial maiúsculo, é Deus, você não se perde. Agora, o dia que você quiser pegar a direção do carro da sua vida e você nortear, você está perdido, está tudo acabado. Então, atenção, espiritualidade quaresmal é você levantar-se de onde você está e dizer a Deus, ocupa o lugar que é teu. Seja tu, Senhor, o dono da minha vida. E aí o Senhor pode vir na minha casa e fazer a obra que o Senhor tem que fazer. Você nem precisa dar receita para ele. E às vezes a gente é atrevido, a gente faz receita. A gente fala, ó, quero que você faça aqui, passa na cozinha, depois você vai na sala, depois você vai lá no meu quarto que meu marido está lá. Você acha que Deus não sabe o que você precisa na tua casa? Um pouquinho mais de humildade vai nos ajudar, viu? Um pouquinho mais de consciência da graça de Deus vai nos facilitar um tanto de compreender que Ele cuida de nós. A espiritualidade quaresmal quer nos ajudar a compreender a humildade, que não é baixar a cabeça e dizer, tá bom, é verdade, eu sou humilde. Pisa no calo dessa pessoa para você ver o que ela faz com você. A humildade de Santa Teresa d'Ávila é a verdade. Uma pessoa humilde é uma pessoa verdadeira. E o que é a verdade da minha vida? Que eu sou ser humano. Que eu preciso de Deus. Ai de mim, se Ele tirar a mão dele da minha cabeça. Não sobra nada. Nada, nada, nada. Então, queridas mães, o meu convite primeiro, como diretor espiritual desse movimento, eu imploro de joelhos como sacerdote e com as mãos erguidas ao Pai do céu, aceita a tua condição de filha amada do Pai do céu e deixa Ele ser o Senhor da tua casa. Porque vão se acostumando, viu? Não sou de meias palavras, não. O que eu tenho que falar, eu falo. Então, preste atenção, porque às vezes a gente até reza. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus sustenta a minha e aumenta a minha fé. Mas você continua no comando. Você continua brava, intransigente,
Continua com a cabeçona erguida, falando que você tem que ir para a igreja, sim. Você não pode fazer isso. Você não acabou de colocar nas mãos de Deus? Ocupa teu lugar de mãe. Faz uma comida gostosa, cheia de amor. Prepara a casa. Deixa a casa perfumada. Põe uma toalha bonita. Eles vão olhar para você e falar: de verdade, esse movimento está ajudando a minha mãe. Olha, minha mãe está ficando diferente. Ela não tá aquelas velha esclerosada, desculpa falar velha esclerosada, mas que fica só rezando com o texto e continua lá em cima, como uma militar. Você não é isso. O nosso comandante, o nosso general é Deus, não precisa ser você. Faz o que você tem que fazer como mãe. E mãe é acolhedora, mãe é afetiva, mãe abraça. Claro, vai ter a hora que ela vai ter que falar de jeito nenhum, isso não. Mas ficar falando isso 24 horas, a gente quer logo sair dessa casa, a gente não aguenta. Veja, espiritualidade está lá nas profundezas, no espírito. E a hora que a gente toca, o que ela vai fazer? Ela volta para os poros. É de dentro para fora. Compreende isso? Aí tem vida transformada. Por isso tem santidade. Não é uma coisa intimista, eu entro e fico lá nas profundezas. A hora que eu conecto a minha vida espiritual, ela exala, ela vem à tona. Aí as pessoas olham e falam: que coisa maravilhosa, eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero aprender igual você, a ter esta fé inabalável, a entender que o Senhor da minha vida é Ele que comanda o carro. Então, mães, meu pedido aqui como diretor espiritual do movimento é humildade. E a humildade, que é a verdade, você dizendo para Deus: tu és o Senhor, não eu. Sabe o que vai acontecer? Como presente, a fé vai crescer dentro de você. Porque onde tem essa verdade, ela está abrindo a porta para que a fé entre. Porque isso é oração. A oração é dizer: seja tu o Senhor. Seja tu o comandante. Isso é oração. E o que a oração faz? A fé crescer. E a hora que a fé cresce, o mundo pode cair na minha cabeça e de repente eu levanto. É maravilhoso. A gente não fica desamparado. Então, por caridade, humildade que gera a verdade. E a humildade, que é a experiência profunda da oração, te levará à experiência da fé. E aí, se tiver oração e fé, o resto é por acréscimo, é dom de Deus. É esse o meu recado hoje. Espero que o coração tenha ardido, que eu tenha conseguido soprar um pouquinho aí essas brasas para que levante o fogo do Espírito e vocês possam irradiar nos nossos grupos, nas paróquias, junto com os padres, nas dioceses, arquidioceses, nos estados, no Brasil, no exterior, para que o nosso movimento mostre o poder da oração. E um exército de filhos para Deus se levante nesse tempo. Muito obrigado, estou muito feliz, contente, alegre de poder viver essa experiência junto com vocês, mães, e me confiando sempre ao poder da intercessão e da oração. Padre, foi muito lindo, padre. Olha, meu coração aqui está palpitando. E olha que me deixar calada não é fácil, hein? O senhor conseguiu. Mas eu só cantou só um pouquinho aí. As mães não sabem que sou canta também. Qual é a música predileta do senhor? Canta só um pouquinho, dá uma palhinha para nós aí. A música predileta, ela sempre altera de tempos em tempos, porque a música, para mim, é instrumento de oração. E a oração é sempre a necessidade minha com Deus. Então, já faz um tempinho que a minha necessidade com Ele é me convencer de que nele eu tudo posso. Então, a oração, a canção que eu tenho rezado é exatamente essa. Posso, tudo posso,
naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. E outra hora a gente canta mais. Então tá bom. Aguardamos com as mãos estendidas a sua bênção de pastor. Sim. Padre, eu quero dizer que o movimento, eu já disse isso pessoalmente, mas eu quero dizer em público, nós te recebemos com o coração ardendo, né? Como dissemos, agradecendo o Padre Anderson até aqui e pedindo ao Senhor que o seu tempo de pastoreio nos leve para águas bem profundas, porque esse é o desejo que tem no nosso coração. Que assim seja. Meu desejo é ajudá-las, caminharmos juntos e abertos àquilo que o Espírito de Deus vai soprando e vai nos conduzindo. Antes da bênção, só quero dizer duas coisinhas bem rápidas. Primeiro, agradecer a minha paróquia, onde eu trabalho hoje, que é a Paróquia Virgem Maria, aqui em Itacibá. Uma paróquia grande, mas um povo que tem um coração maior ainda, muito compreensivo e que tem certeza que vão, assim, poder me ajudar a ajudá-las, porque tem momentos que elas vão ter que dividir o padre delas com o movimento. Então, já agradeço a acolhida da minha paróquia, que sempre me compreende nessas missões que Deus vai pedindo para nós. Então, agradeço de antemão. E depois, convidar você também a nos visitar ali na nossa página no Instagram, só procurar lá, adeleon.s, nos acompanhar. A gente está desenvolvendo as meditações diárias, ali também vão podendo acompanhar um pouquinho da minha vida, não só para ser seguidor, mas para estar rezando por aquilo que a gente também vai vivendo. Então, o meu carinho, a minha gratidão. E agora eu vou dar a bênção e vou sair correndo, que eu tenho missa agora às 7h30. É isso aí, senão a gente apanha, né, Padre? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixo a despedida para o senhor final. Eu vou mandar o meu beijo no coração, a minha bênção de mãe, e é com o senhor a despedida, Padre. Queridas mães, um beijo do Pai espiritual, mais Filho, no coração de cada uma de vocês. Rezem, rezem e vivam intensamente esse tempo de graça. Deus abençoe, já tem um amor grande no coração por cada uma de vocês, pelo nosso movimento, esse exército de mães que rezam. E tamo junto! Deus abençoe, um grande abraço. Tchau, obrigado, Tchau, tchau. mãe.